Boa noite, graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez. Deixa eu só me organizar aqui. Nós estamos no nosso segundo dia de conferência e hoje a temática vai ser sobre discipulado e as escrituras. Ontem a gente teve um bom momento aqui falando sobre evangelismo, né? E qual é a relação da evangelização, da obra de evangelismo com as escrituras. E hoje eu pretendo falar com vocês sobre o discipulado. Foi o irmão Alex que direcionou essas temáticas e espero que o Senhor possa falar com a gente. Mas é um grande privilégio para mim, irmãos, estar aqui com vocês para poder pregar a palavra de Deus, falando sobre esse tema maravilhoso. Spurgeon dizia assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Portanto, fazer discípulos, irmãos, deve ser algo que todo cristão vai se empenhar em sua caminhada cristã para desenvolver, para ser obediente ao Senhor. Então, hoje à noite eu quero falar um pouco sobre isso e espero que Deus me capacite aqui para poder pregar a palavra para vocês. O título do meu sermão, irmãos, seria Implicações ao Discipulado da Grande Comissão. E vai ter como base o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Talvez você já conheça bastante, ou já tenha até memorizado, mas você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus 28, versículo 18 a 20. Agora, hoje à noite, irmãos, eu quero fazer uma coisinha que vai ser um pouco diferente. Existem verdades aqui, irmãos, preciosas, mas o meu interesse hoje à noite não está naquilo que está explícito no texto, mas naquilo que está implícito. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, um pouco estranho nesse exato momento, mas daqui a pouco você vai ver, vai perceber que o texto tem verdades bem explícitas e com ele tem verdades preciosas que estão ali implicitamente. A gente vai dar uma olhadinha um pouco mais. Me permita, irmãos, sondar com vocês um pouquinho esse texto, todo mundo conhece, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Eu tive a oportunidade de, no culto de quarta-feira da nossa igreja, na congregação Igreja Batista Trindade, pregar uma série de 5 mensagens. E essa mensagem que eu estou trazendo para vocês é como se fosse a conclusão dessas 4 mensagens base. Mas o que é que esse texto basicamente aqui fala? Se você perceber, irmãos, a gente poderia dividir esse texto da seguinte forma: a autoridade da grande comissão, há também a natureza da grande comissão, há a extensão da grande comissão e há uma promessa da grande comissão. Quando a gente fala sobre a autoridade da grande comissão, nós estamos falando que essa grande comissão aqui, dada pelo Senhor Jesus, ela está debaixo daquilo que a gente chama de Missio Dei, ou seja, da missão de Deus. Está bem alinhada, ela não é uma nova missão. E quando a gente fala sobre a autoridade da grande comissão, nós estamos falando que a autoridade universal agora está sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus e homem. E quando a gente fala também sobre a autoridade da grande comissão, nós estamos falando que essa autoridade não é uma autoridade fraca, não é uma autoridade sem poder. Essa autoridade do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, foi-me dada toda a autoridade, é uma autoridade poderosa. Quando ele fala, façam discípulos de todas as nações, aqui não é um desejo, um pedido que ele está fazendo. Ele está dando uma ordem que pela sua própria autoridade será cumprida perfeitamente. Todos aqueles que Deus, em sua soberania, por meio do Senhor Jesus Cristo, decidiu salvar, serão encontrados por todos os povos. Amém, irmãos? Então essa autoridade é uma autoridade poderosa, que manda a gente ir e que vai cumprir através dos seus missionários, através do seu povo, aquilo que ele ordena, ou seja, fazer discípulos de todas as nações.
Lá em Apocalipse 7, irmãos, quando João consegue vislumbrar o que vai acontecer no futuro, ele vê que não vai haver falta de nenhum representante de uma nação, de nenhum povo, de nenhuma tribo, de nenhuma língua no céu. Todos terão representante. Isso significa que a autoridade de Jesus conquistou isso. Quando a gente fala sobre a natureza da grande comissão, irmãos, nós estamos falando que há uma ordem para cumprirmos aqui, dada pelo Senhor. E essa ordem central aqui é fazer discípulos. Se você olhar esse texto, estudar esse texto com carinho, só há um mandamento, um imperativo aqui. E o imperativo não é ir, não é batizar, mas é fazer discípulos. Agora, quando ele te dá esse mandamento de fazer discípulos, é impossível você fazer discípulos se você não for, se você não batizar, se você não ensinar. Mas no texto aqui, nessa passagem, a ordem é fazer discípulos. Essa é a ordem principal que o texto nos dá. E como é que nós faremos isso? Nós faremos isso indo, nós faremos isso pregando, nós faremos isso batizando e nós faremos isso ensinando todas as ordens que o Senhor Jesus nos mandou. Mas também há a extensão, irmãos, da grande comissão. E aqui, irmãos, a gente precisa entender nesse texto, quando a gente lê aqui, que fazer discípulos de todas as nações não significa o nosso conceito moderno de nação e Estado. Ele não está dizendo faça discípulos lá na Alemanha, lá na Itália, lá na China. Não é isso que ele está falando. Aqui ele está se referindo, a gente pode simplificar aqui essa questão a grupos étnicos. A grande comissão, então, se estenderá até que o evangelho seja pregado a todas as nações. A grande comissão se estenderá até o fim dos tempos, pois o fim dos tempos não virá enquanto essa obra não terminar. Vocês lembram, por exemplo, que fala em Mateus, no capítulo 24, versículo 14? É dito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, eu acredito nessa palavra. E eu acredito que a grande comissão, ela vai se estender até que ela seja testemunhada a todas as nações. Não as nações, estados que a gente conhece, mas os grupos étnicos. Então, essa é a extensão da grande comissão. Mas há também a promessa da grande comissão. A promessa pode não ser condicional. O que é que eu quero dizer? A promessa pode não ser condicional ao cumprimento da grande comissão, quando Jesus fala assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas eu creio aqui, irmãos, que há uma íntima ligação aqui dessa promessa com o cumprimento da grande comissão. Em outras palavras, Jesus vai estar com a sua igreja, Jesus vai estar com o seu povo, Jesus vai estar com os seus missionários, mas vai haver, irmãos, uma presença, um consolo da presença do Senhor de uma forma especial para aqueles irmãos que estão mais engajados com missões, mais engajados no cumprimento da grande comissão. O Senhor disse aqui: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus Cristo estará verdadeiramente com todos os discípulos de todas as épocas, enquanto a grande comissão está sendo cumprida. E depois, irmãos, por toda a eternidade. Amém? Então, quando a gente olha para esse texto, irmãos, nós vemos isso. A autoridade da grande comissão. Jesus tem toda a autoridade. Nenhuma outra religião tem autoridade ou tem o direito de sair e pregar o que eles acreditam em fazer discípulos. Porque somente um tem a autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que você não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode ter empecilhos, barreiras, porque o seu Senhor, que tem toda a autoridade do universo, disse: vá, pregue e faça discípulos. E é por isso que não há lei, não há nação, não há profissão, não há nada que possa nos impedir de pregar a palavra de Deus e fazer discípulos. Mas há a natureza também, irmãos, da grande comissão. A grande comissão não é para a gente fazer uma ação social, embora isso possa estar envolvido de alguma forma. A grande comissão não é para a gente fazer, sei lá, isso ou aquilo. A grande comissão tem a sua natureza. E qual é a natureza da grande comissão? Fazer discípulos, irmãos. Fazer discípulos.
É isso que a grande comissão envolve, fazer discípulos. Mas ela também tem a sua extensão, ela vai durar enquanto as nações não forem alcançadas, enquanto o Senhor não se manifestar e voltar. E tem a promessa do nosso Senhor de estar conosco durante todo esse tempo, enquanto a gente pratica e a gente obedece à grande comissão. Mas o nosso foco hoje à noite, irmãos, não é sobre essas temáticas aqui tão claras no texto. O nosso foco, irmãos, vai ser nas implicações ao discipulado que esse texto aqui apresenta. E eu peço que você fique comigo aqui, que você realmente engaje aqui a sua atenção, para que você possa ver, irmãos, as grandes implicações que há nesse texto, que quando você passa e lê rápido, talvez você não consiga se aperceber, e talvez você não consiga apreciar tanto. E eu espero, irmãos, que após eu pregar aqui, você tenha uma disposição de obedecer, de estar coerente com esse texto, de fazer a vontade do Senhor, assim como, por exemplo, foi Sophia Miller. Você já ouviu falar de Sophia Miller? Me permita introduzir a minha mensagem contando brevemente a história dela. Ela foi uma missionária na região amazônica. Ela escreveu um livro chamado Sua Voz Ecoa nas Selvas. Na década de 50, ela não queria ouvir absolutamente nada sobre Deus. Um dia, ela estava passando de uma praça no centro de Nova York e havia um homem pregando o evangelho em cima de um caixote. Naquele percurso, ela acabou ouvindo a palavra, convertendo-se e fazendo um propósito diante de Deus. E esse era o propósito. Senhor Deus, eu quero ser usada da maneira que o Senhor desejar. Deus a enviou a uma das regiões mais isoladas naquela época, que era a Amazônia colombiana. Ela trabalhou por décadas naquela região e, sem saber, já havia atravessado a fronteira em direção ao Brasil. Sophia Miller, praticamente sozinha, evangelizou 2 tribos. A tribo Baniua, não sei se fala assim, tá, irmãos? E a tribo Curipaco. Ela trabalhou por quase 30 anos evangelizando essas tribos e traduzindo a Bíblia para o dialeto curipaco, porque essa tribo praticamente inteira se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foram centenas de conversões, dezenas de igrejas plantadas. E é dito que Sophia Miller trabalhava muito durante o dia e preferia viajar à noite para remir o tempo. Os índios não gostavam de viajar à noite, mas ela os obrigava a fim de ter mais tempo com outros indígenas no outro dia. Ela aproveitava esse tempo com a sua lamparina ligada para se dedicar à tradução da Bíblia em Curipaco. Ela dedicou-se à obra resolutamente. Anos depois, já nos Estados Unidos novamente, um jornalista perguntou a ela: como foi o seu chamado para ser missionária? Sophia Miller, que se dedicou por mais de 30 anos na selvática Amazônia, entre indígenas, sendo solteira, uma mulher baixinha, parou para pensar na pergunta e, após uma reflexão, respondeu: eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Então, irmãos, eu entendo o que ela quer falar aqui. Obviamente, nas Escrituras, ela não está negligenciando que há chamados específicos, mas o que ela está mostrando aqui é que há uma ordem muito clara do nosso Senhor para a gente fazer discípulos entre todas as nações. E isso é uma responsabilidade não do pastor Clesiano, nem do pastor Vladimir, ou do pastor Sandro, ou do pastor Leandro. Isso é uma responsabilidade de cada crente aqui, de cada discípulo do Senhor Jesus. Sendo você jovem, mais velho, homem ou mulher, você tem a responsabilidade de fazer discípulos. Talvez você não vá à Amazônia, talvez você não vá no Peru, ou não vá para outras localidades, mas aqui, nessa cidade, nesse bairro, você é chamado a fazer discípulos para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, o meu incentivo é que você lembre da história de Sophia Miller e faça como ela. Ao ouvir essa pregação, seja obediente, porque essa pregação é sobre uma ordem do nosso Senhor. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 28 de novo e em seguida eu quero orar com vocês e a gente vai mergulhar nas implicações que eu vejo aqui nesse texto. A palavra de Deus em Mateus capítulo 28 diz assim. Eu vou começar do 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada
toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Que texto belíssimo, que texto claro, e que Deus nos capacite hoje, me capacite hoje a pregar a palavra dele e você a escutar com reverência, com submissão e com atenção para que você possa aplicar na sua vida. Santo Deus, Deus trino, Deus misericordioso, Senhor. Cada um que está sentado hoje aqui, cada um que está em pé hoje aqui, cada um que está nesse culto, só está aqui por causa da sua grande misericórdia, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, cultuando ao Senhor. E agora que a palavra vai ser pregada, Deus, aqui também é um culto ao Senhor. Que os nossos corações e a nossa mente aqui tenha reverência, solenidade, pois a tua palavra vai ser pregada hoje aqui, Deus. E eu espero, Deus, que ao ser pregado o teu ensinamento, o teu ensino, Deus, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Deus. E que cada um aqui entenda, Deus, que fazer discípulos, Deus, discipular, Senhor, estar envolvido na obra da evangelização e de missões, é uma responsabilidade de cada um, Deus. Dá-nos essa graça, Deus. Para aqueles que já sabem disso, aprofunda esse conhecimento, Deus. Para aqueles que sabem e não estão praticando, Deus, exorta e coloca, Senhor, cada um na prática, na boa obediência, Deus. E acima de tudo, Senhor, que o seu nome seja glorificado e temido, Senhor, em cada canto dessa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de pregar esse texto, e foram 5 pregações. Não é justo com vocês não poder pregar essas outras pregações para que a gente possa conduzir teologicamente aqui de maneira bem coerente e depois fazer essas implicações. Mas eu vou me esforçar aqui para que você veja como essas implicações estão aqui nesse texto, mesmo que às vezes você não consiga ver assim quando você lê. Certo? Então, vamos meditar nesse texto através dessas implicações. A primeira implicação que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a grande comissão, fazer discípulos, discipular, se trata de um mandamento impossível de ser obedecido por nós mesmos. Essa é a primeira implicação e é extremamente importante que a gente entenda isso aqui. A grande comissão, aqui dada em Mateus 28, versículos 18 a 20, ela se trata de um mandamento impossível. É uma ordem, sim. É um mandamento do Senhor, sim. É um claro ensino de Jesus para cada discípulo, sim. Mas também é uma ordem impossível de ser cumprida por nós mesmos em nossos próprios esforços. É mais ou menos assim, imagine um pai com a criança de 4 anos que pede para que essa criança pegue um brinquedo. Ela vai conseguir fazer isso, é uma ordem, não é isso, irmãos? Ela vai conseguir pegar o brinquedo ali e levantar. Mas imagine esse mesmo pai que pede para o filho de 4 anos levantar um garrafão de 20 litros, irmãos. Ele vai conseguir? Não deixa de ser uma ordem, mas é uma ordem ali impossível para aquela criança, a não ser que o pai pegue no garrafão junto com a criança e ajude ela a cumprir aquela ordem. Ninguém, irmão, ninguém aqui consegue converter ninguém. Então, como é que faremos discípulos, irmãos? A ordem é clara, vão e façam discípulos. Mas quem aqui consegue converter alguém? Você percebe nesse texto que Jesus diz assim, vão, façam discípulos, batizem, e o que é que ele fala mais? E ensine o quê? A tudo o que eu lhes ordenei. Pois bem, em João 3, versículos 5 e 7, é dito assim, é necessário que vocês nasçam de novo. Isso é um mandamento. Jesus está dizendo, vocês devem nascer de novo. Como é que você, irmão e irmã, consegue fazer isso com uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus? Como é que você consegue chegar para ela e ordenar, nasça de novo? Vai acontecer alguma coisa?
Mas é isso que o Senhor está nos pedindo aqui na grande comissão. Ele está mandando a gente ir e fazer discípulos. Como é que faremos um homem e uma mulher que não ama a Deus, que não ama o Senhor Jesus, a passar a amar, a obedecer, a viver para Deus em todas as áreas da sua vida? Como é que a gente vai fazer com uma pessoa que nunca pensou em Deus, que segue a sua vida sem pensar em Deus, sem se importar com Deus, ou ter aquele conhecimento teórico sobre Deus, distante sobre Deus, a passar a amar de todo o coração ao Senhor Jesus? Como, irmãos? A grande comissão é impossível de ser cumprida por nós mesmos, por nossas forças, por nossas habilidades, por nossa inteligência, por nossas capacidades, irmãos. É um mandamento maravilhoso, dado à igreja, dado a cada irmão, mas que é impossível de ser cumprido por cada um de nós, pela nossa própria força. É o mesmo mandamento, irmãos, que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo Jesus. Abra comigo, por favor, em Atos, capítulo 26, versículo 16 a 18. Atos, capítulo 26, versículos 16 a 18, diz assim: agora, levante-se, Paulo, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você percebe? Paulo recebeu aqui uma incumbência dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que ele tinha que ir até os gentios, para poder abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Mais uma vez, irmãos, um mandamento impossível, abrir os olhos de um cego espiritual, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Como é que Paulo fará isso? Como é que Paulo vai dar vista ao cego? Como é que Paulo vai fazer com que aquele que ama as trevas ame a luz? O fato é, irmãos, a grande comissão, fazer discípulos, discipular, é impossível de ser cumprida por nós mesmos, humanamente falando. O fato disso ser assim não deve nos acovardar, nem nos paralisar, mas deve nos levar a uma vida de dependência, de oração e obediência ao Espírito Santo de Deus para o cumprimento desse mandamento impossível. Deus nos deu um mandamento impossível e Ele quer que sejamos obedientes. Mas para que isso aconteça, devemos depender inteiramente daquele que nos ordena e nos manda fazer discípulos de todas as nações. Percebe? O cristianismo, irmãos, não é sobre ter dependência em si. Mas aquele que é cristão, aquele que é maduro, aquele que obedece ao Senhor, aquele que é santo, aquele que é piedoso, é aquele que é dependente do Senhor. E esse mandamento aqui, dado pelo Senhor, de fazer discípulos, que é impossível, ele vai ser possível, irmãos, através do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando ele chega para uma determinada pessoa, que já está marcado no relógio, no calendário, e diz assim, por meio da pregação de cada um da gente aqui, viva. E a pessoa vive. Há um milagre acontecendo ali. Há o poder de Deus salvando aquela pessoa, regenerando aquela pessoa, despertando aquela pessoa, levantando ela dos mortos. Mas você e eu, por nós mesmos, não temos esse poder. Não temos como fazer discípulos pelas nossas próprias forças. Nós devemos e temos, irmãos, que ter vidas dependentes do Senhor em oração, para que Deus nos use na pregação da palavra e possa fazer com que a gente participe dessa grande tarefa de fazer discípulos, irmãos. A impossibilidade do mandamento não deve nos acovardar, nem nos paralisar, mas deve nos levar a depender mais de Deus e a sermos mais corajosos, porque nosso Deus é um Deus que salva. Essa é a primeira implicação que eu queria trazer para vocês, irmãos. A grande comissão se trata de um mandamento impossível. E a segunda implicação
é que a grande comissão ela é cumprida, irmãos, com a pregação da palavra. Abra comigo, por favor, em Efésios 2, versículo 1 a 3. Efésios 2, versículo 1 a 3. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos merecedores da ira. Então, irmãos, como é que essas pessoas elas vão ser salvas? Se essas pessoas estão numa situação terrível, e a gente deve meditar mais nisso para que isso nos encoraje a pregar a palavra de Deus. Se essas pessoas estão mortas espiritualmente, se essas pessoas estão escravizadas a esse mundo, escravizadas à ação do diabo, e elas estão debaixo da ira de Deus, como é que essas pessoas vão ser salvas? Mateus 19, 25 deixa muito claro. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, irmãos? Para os homens, irmãos, é impossível que eles possam se salvar. É impossível, é impossível. É impossível que eu, como crente, possa salvar alguém. Mas Deus pode salvar. Agora, a grande questão, irmãos, que a gente precisa entender isso, é que Deus, na sua soberania, na sua graça e misericórdia, Ele, na sua providência também, Ele instituiu, Ele decretou que a salvação, que é pela soberania e graça e misericórdia dEle, pelo agir dEle, pelo milagre dEle operado na vida da pessoa, vai acontecer pela instrumentalidade de um missionário, de um crente que vai pregar a palavra de Deus. Olha comigo, em 2 Coríntios, capítulo 4, essa questão vai ficar muito clara para a gente. 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, a palavra, versículo 3 ao 6. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, irmãos? Os versos 3 e 4, irmão, falam da condição do ímpio. Ele está perdido. Ele não tem como desejar a Deus, aceitar Jesus. Ele não tem como fazer isso. Ele está escravizado pela ação demoníaca de Satanás. O entendimento dele está deturpado, ele não consegue. Agora no verso 6, se você perceber, fala da obra da regeneração de Deus. Agora no verso 5, a gente fica se perguntando, então Paulo, já que a situação é tão problemática assim, e somente a operação de Deus pode resolver, o que é que você vai fazer, Paulo? E Paulo diz, eu vou pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente precisa equilibrar bem isso. Sim, a doença do homem é terrível, a gente não tem como solucionar. É realmente um problema grande. Os homens estão perecendo, estão em trevas, estão escravizados a esse mundo, ao diabo. Mas ao mesmo tempo a solução é magnífica, mas não nos cabe, está na soberania de Deus, no agir de Deus. Mas há uma responsabilidade aqui decretada por Deus, há algo que Deus mandou a gente fazer, pregar a palavra, anunciar sobre Cristo, irmãos. E você olha aqui o texto de Mateus 28, quando você lê a grande comissão, você percebe que ele manda a gente ir, manda a gente batizar e manda a gente ensinar. Mas e aí? Cadê o pregar?
Está implícito, irmãos. Se houve conversão, é porque alguém pregou a palavra, anunciou Cristo. E aí Deus operou. Entende, irmãos? Sem evangelização, os eleitos não serão salvos. É isso que o Novo Testamento ensina para a gente. Os eleitos serão salvos, mas eles serão salvos por meio da evangelização, da pregação da palavra. A pregação da palavra, irmãos, é o instrumento que Deus instituiu, o método que Deus instituiu para que a gente possa alcançar e reunir os eleitos no corpo de Cristo. Não há outro. Então, ela não é uma simples coisa. Ela foi o método, é o que Deus nos ensina que cada um de vocês, cada um de nós devemos fazer para que haja o milagre da regeneração. Para que as pessoas sejam acordadas. Não se trata de você, entende? Eu não sei falar, não sei o quê. Não se trata disso, irmãos. Deus instituiu que a pregação da palavra dele vai ser usada por ele para poder trazer o milagre do novo nascimento para os eleitos. Amém, irmãos? Isso é algo sério para a gente, é algo empolgante, é algo maravilhoso. O mandamento impossível, que só Deus pode cumprir, vai ser cumprido através de você, de mim, quando a gente pregar a palavra de Deus. Essa é uma implicação muito clara aqui nesse trecho. A grande comissão é impossível sim de ser cumprida por nós mesmos, mas nós temos um Deus soberano que ordenou que a salvação aconteceria por meio da pregação do Evangelho. Portanto, a nossa confiança no cumprimento da grande comissão deve estar na obra soberana dele, na confiança que ele usará a sua palavra, a sua mensagem. Quer que haja abundância aqui de conversões, aqui nesse bairro, nessa igreja, então vamos abundar a palavra de Deus, irmãos. Não será através de outro método, porque através de outro método, a gente vai dar falsa segurança. A gente vai trazer e encher aqui de ímpios, não dos crentes, não daqueles que são verdadeiramente salvos pelo Senhor. A terceira implicação que eu queria trazer aqui para a gente, irmãos, é que oração e missões caminham sempre juntos. O livro mais missionário da Bíblia, se a gente puder falar dessa forma, é o livro de Atos. E uma das coisas que nos surpreende é o quanto aquele povo, quanto aqueles irmãos oram. Eu desafio cada um de vocês a ler o livro de Atos e você marcar toda vez que o livro de Atos fala sobre oração. Você vai ter pelo menos aí 2, 3 dezenas facilmente, que vai te mostrar e que vai te ensinar que aquela igreja primitiva, que evangelizava, que pregava a palavra de Deus, era uma igreja também que orava. Ora, isso é claro, irmãos. Se a obra é impossível, se depende do Deus Todo-Poderoso, se o milagre tem que acontecer para que alguém seja salvo, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu, um ser humano tão imperfeito, um crente tão imperfeito. Então, irmãos, eu tenho que depender mais de Deus. E como é que a gente depende? Através da oração. Vocês lembram que Mateus 6,10 diz? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Como discípulos, nós precisamos praticar essa verdade. Como homens e mulheres cristãos comprometidos com a grande comissão, nós devemos ensinar essa verdade. Olhe comigo, por favor, em João, capítulo 17, versículo 20 a 23. João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em mim, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Irmãos, se o nosso Senhor Jesus Cristo orou por discípulos, para que eles possam ser maduros, crentes, obedientes, será que nós também não devemos orar?
Se o nosso Senhor, aquele que detém toda a autoridade nos céus e na terra, orou, será que nós não devemos orar? Pelo que nós devemos orar, irmãos? Nós devemos orar para que Deus nos faça mais dispostos a obedecê-lo. Me permita abrir um parênteses aqui, irmãos. Muitos de nós, às vezes, somos muito passivos na nossa caminhada cristã. Ah, Felipe, eu não consigo evangelizar tanto, sabe? Eu não consigo pregar a palavra tanto. Irmão, se você já orou sobre isso, melhor ainda, você já lutou em oração sobre isso. O fato de você não ter um desejo vai te eximir da responsabilidade de você pregar a palavra de Deus e anunciar Jesus Cristo? De maneira nenhuma, irmãos. O fato de você não ter um desejo ou não estar tão disposto a pregar a palavra de Deus, estar negligenciando essa área, deve lhe levar a você a lutar em oração, pedindo, clamando a Deus que coloque esse desejo em você, que você seja mais obediente, que você faça a vontade dele. Você precisa chegar e se ajoelhar e dizer: Deus, pelo amor de Deus, sua palavra manda eu praticar isso, fazer isso, ser santo, evangelizar. E eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu tenho que cumprir porque é um mandamento, é uma ordem. Então Deus, me ajuda, me capacita. Eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou atrás. Mas Deus, eu preciso do Senhor. Quantos de nós oramos assim, irmãos? Quantos de nós ouvimos uma palavra dessa e sabendo que a gente não está praticando? Quantos de nós chegamos no nosso quarto e lutamos com Deus e buscamos a Deus e clamamos a Deus para que Ele nos mude em relação a isso? Devemos orar, irmãos, para que Deus levante e sustente missionários que abrirão mão para fazer a obra entre as nações. Devemos orar, como o texto de Mateus 9 diz, para que mande obreiro, irmãos. Está faltando obreiro, irmãos, no campo. Está faltando obreiros na igreja, irmão. E aí? Quer ser resposta de oração? Se não, ore, irmão, pelo menos para Deus mandar obreiros. Devemos orar para que Deus faça da IBJ uma igreja missionária ainda mais. Devemos orar para que Deus mande recursos e que sejamos generosos. Devemos orar para que Deus faça um avivamento em nossa cidade, por meio de nós. Devemos orar, irmãos, para que a gente seja mais obediente a essa obra, a grande comissão. Nós devemos orar, irmãos. Não está no texto isso, irmãos. Mas é um pressuposto. Não tem como você fazer a obra de evangelização, a obra missionária, fazer discípulos entre todas as nações, se a gente não orar, está aquém de nós. Somente o Deus soberano pode fazer. Então, se a gente quer ser usado na obra, irmãos, se você quer ser do jeito que você é, imperfeito, aí, ser usado para que Deus converta as pessoas, você deve se dedicar à oração, irmãos. E deve se dedicar também a obedecer a palavra de Deus. Então a gente viu, irmãos, a primeira implicação, que a grande comissão se trata de um mandamento impossível. A gente viu também que a segunda implicação, que a grande comissão ela é cumprida pela pregação da palavra através de um crente. A gente viu que a terceira implicação, que a oração e missões caminham sempre juntos. E a quarta implicação que eu queria trazer para vocês é que fazer discípulo pressupõe que você seja um discípulo. Fazer discípulo pressupõe que você seja um discípulo. D.A. Carson escreveu assim: a grande comissão obriga todos os discípulos de Jesus a tornar outros o que eles mesmos são, discípulos de Jesus Cristo. Ao longo dos anos, eu tenho meditado numa frase e que não tem saído da minha cabeça, que é o seguinte: ela é simples. Ele é meu mestre e eu sou o seu discípulo. Essa frase, irmão, me lembra que é Ele que define tudo na minha vida, não sou eu, porque Ele é meu mestre e eu sou seu discípulo. Ela me lembra, irmãos, que a mim só cabe obedecê-lo com sinceridade, com alegria, sem hipocrisia, e buscando amá-lo grandemente. E naquilo que eu erro, ter uma vida de constante arrependimento. Porque Ele é meu mestre, e eu sou seu discípulo. Esse deve ser então o nosso propósito maior aqui na terra. Jesus tem toda a autoridade, irmãos. Ele é o nosso mestre, e nós somos os seus discípulos.
Em 2 Coríntios 5:15 é dito assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? A nossa vida já não nos pertence, irmão. E se não nos pertence, Ele é o dono, Ele é o nosso mestre. Nós somos o quê, irmãos? Seus discípulos. E o discípulo faz aquilo que o mestre manda e ordena, irmãos. Tem uma frase também, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com essa implicação, que está no manual do Autoconfrontação, que diz assim: o seu crescimento em Cristo e a aptidão para ajudar outros biblicamente serão proporcionais à sua fidelidade em examinar a si mesmo biblicamente e aplicar a sua vida às verdades de Deus. Amém? Olha que esse manual está falando. Ele está dizendo assim: você quer ajudar mais pessoas, você quer que elas se encontrem a Cristo, você quer ajudá-las a caminhar como discípulos do Senhor Jesus? Então, a sua capacidade para fazer isso vai ser proporcional à sua fidelidade aos mandamentos do Senhor, em examinar a sua própria vida e aplicar essas verdades em sua vida. Se você é negligente com sua vida cristã, se você é negligente em caminhar com Cristo, se você não obedece a Ele, então sua capacidade para fazer outros discípulos vai ser muito baixa, quase inexistente. Mas se você se esforça, se você busca o Senhor, se você ora, se você depende dEle, se você está crescendo na graça e no conhecimento, se você está crescendo no seu conhecimento bíblico, na sua devoção sincera ao Senhor, se você está vivendo sua vida, todas as áreas da sua vida, buscando viver de acordo com o seu Senhor diz, então vai ser mais fácil, digamos assim, você fazer discípulos, irmãos, porque você é um discípulo de Jesus Cristo. Não tem como você fazer discípulos, ajudar outros irmãos a ser um cristão maduro, se você não é. A grande comissão, discipular uma pessoa, implica nisso. O que é que uma pessoa que não é da engenharia civil vai conseguir ensinar para alguém que está na engenharia civil, irmãos? O que é que um pintor que não é pintor vai conseguir ensinar para uma pessoa que quer ser um pintor? A gente parte do pressuposto que aquela pessoa vai dominar um determinado conhecimento, uma determinada habilidade para poder ensinar outras pessoas. E a habilidade ou conhecimento que a gente deve ensinar para outros, se você perceber aqui, é uma vida de santidade e piedade. Não foi isso que o texto diz? Jesus ordenou que a gente ensinasse os outros a o quê? A obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Não é isso que a grande comissão fala, irmãos? A ensinar os outros a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E você não precisa obedecer? Você não precisa conhecer o que Jesus ensinou? Você não precisa viver? É só ensinar? É claro que não, irmãos. A grande comissão, discipular, implica nisso. Você conhecer o seu Senhor, você viver para o seu Senhor, você conhecer o que Ele ordena, você praticar aquilo que Ele ordena. Portanto, a minha pergunta para você: como vai o seu cristianismo? Você tem se empenhado em crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Você tem lido a palavra de Deus com a finalidade de ser um praticante da palavra, não um conhecedor da palavra? Você tem orado e desfrutado de Deus por meio da oração? Você tem memorizado a palavra? Você tem cultivado a sua fé? Você tem lutado contra a sua natureza pecaminosa? Você tem confessado os seus pecados? Você tem buscado cada pecado em sua vida, se arrependido e buscado matá-lo, exterminá-lo da sua caminhada? Você tem crescido em santidade? Você tem se tornado mais paciente, mais amoroso, mais bondoso, mais benigno, mais misericordioso com o passar do tempo? Você tem se parecido mais com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem evangelizado mais? Você tem se empenhado mais em fazer discípulos, em pregar a palavra por onde você vai, de modo intencional? Como é que está o seu cristianismo? Resumindo, irmãos, ser um discípulo de Jesus é ser como nosso mestre. E se você está aqui se perguntando: Felipe, eu entendo isso, mas como é que eu vou ser
mais parecido com o Senhor Jesus. Deixa eu ler esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 para vocês, que diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que texto belíssimo, né, irmãos? Olha o que o texto está dizendo de um modo bem simples. Cada vez que você vê o Senhor por meio das Sagradas Escrituras, conhece o Senhor por meio da Bíblia, você tem um encontro, você desfruta da presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo, por meio das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na sua vida para imprimir aquelas qualidades, aquelas virtudes que você tem visto do seu Senhor no seu caráter. Em outras palavras, eu colocaria da seguinte forma, embora não necessariamente seja só essa forma: é sua vida de devocional, Senhor. É sua vida de busca diária. É você anelando e desejando Deus diariamente, lendo a palavra diariamente, orando diariamente, pedindo para que Deus se revele a você por meio das Sagradas Escrituras, que você desfrute da presença dele por meio da oração. E aí, quando você vai crescendo nas disciplinas espirituais, você vai crescendo no conhecimento do nosso Senhor, você vai vendo mais da glória do seu Senhor. E o Espírito Santo, durante todo esse processo, está te transformando, te santificando e fazendo você mais parecido com o Senhor. Amém, irmãos? E a quinta implicação, para a gente terminar e para a conclusão, é que somente uma vida envolvida na grande comissão valerá a pena ser vivida. A gente viu que a grande comissão é um mandamento impossível de ser cumprido pelas nossas próprias forças. A gente viu também que a grande comissão ela vai ser cumprida através da pregação da palavra de Deus. A gente viu que não tem como você cumprir a grande comissão sem estar devotado à oração. A gente viu que para fazer discípulos, nós temos que ser discípulos dedicados do Senhor. E agora a gente termina entendendo que uma implicação que a grande comissão traz aqui para a nossa vida de discipulado, a nossa vida de fazer discípulos, é que somente uma vida envolvida nessa tarefa, na grande comissão, valerá a pena ser vivida, irmãos. Somente uma vida assim. Existe uma frase bem conhecida para aqueles que se envolvem com missões, do C.T. Studd, que ele diz assim: apenas uma vida logo passará. Apenas o que for feito por Cristo permanecerá. Apenas uma vida logo passará. Apenas o que for feito para Cristo permanecerá. Esse é um mandamento. Esse é um empreendimento, uma tarefa, uma ordem, irmãos, que triunfará, mesmo que no presente não pareça que isso vai acontecer. Entende? O Senhor nos mandou fazer discípulos de todas as nações. E essa tarefa, essa ordem, ela vai triunfar, irmãos. Amém? Ela vai triunfar. O Senhor, que tem toda a autoridade, Ele vai, pelo seu poder, pela sua autoridade, pela sua soberania, sua providência, vai fazer com que essa tarefa da grande comissão seja triunfante. Jesus não deu a grande comissão e cruzou os dedos, pedindo a Deus Pai para que desse certo. De jeito nenhum, irmãos. Esse poder, essa autoridade vai fazer com que essa grande comissão triunfe. Então, se ela vai triunfar, não é sábio, não é esperto da sua parte, não é prudente da sua parte estar envolvida com ela. Ela vai triunfar, irmãos. Ela será bem sucedida. Sim, ela vai ter muitas lutas, muitos custos, muitos problemas, mas ela vai triunfar. E se ela vai triunfar, irmãos, não vale a pena estar envolvido com ela? Não vale a pena estar do lado vencedor? Não vale a pena estar do lado do nosso Senhor? Esse é um mandamento, irmãos. Esse é um empreendimento, uma tarefa, uma ordem que vai triunfar, vai ser bem sucedida no final. Essa é algo que você pode ter certeza que se você dedicar a sua vida, se você realmente cumprir, se for obediente, você não vai chegar no final da sua vida e dizer: desperdicei minha vida. Não, irmãos. Quando um dia todos nós nos reunimos no céu
e a gente vê a multidão dos salvos, dos eleitos reunidos, a gente vai dizer, valeu a pena cada segundo, cada custo que eu paguei, cada palavra que eu preguei, valeu a pena a rejeição, valeu a pena enfrentar os medos, valeu a pena ser fiel ao meu Senhor. Vocês já ouviram a história do bispo Policarpo de Esmirna? Policarpo foi um pai da igreja primitiva que pastoreava uma igreja em Esmirna, atual Turquia. Essa lembrança da morte de Policarpo revela sua dependência de Deus, em Deus, até o último suspiro, em 155 d.C. 3 dias depois da sua prisão, Policarpo caiu em um profundo transe. Ao recuperar a consciência, declarou ter recebido uma visão. Ele tinha visto o seu travesseiro incendiar-se em volta da sua cabeça. Policarpo não tinha dúvidas quanto à visão. Voltando-se para os seus companheiros, disse, serei queimado vivo. Não muito tempo depois, as autoridades romanas capturaram 2 escravos. Um deles cedeu sob a tortura e revelou a localização da fazenda onde Policarpo estava hospedado. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se a fugir. Em vez disso, ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe fosse concedido 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2 e vários dos soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Eles então colocaram Policarpo em um jumento e o levaram à cidade. Ao chegarem, seus perseguidores o levaram à carruagem de um homem chamado Herodes, o capitão das tropas locais. Herodes tentou convencer Policarpo a salvar-se. Ora, que mal há em dizer, César é Senhor, e oferecer-lhe incenso. Quando Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo, o funcionário se tornou ameaçador e o forçou a sair da carruagem tão rudemente que feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente enquanto escoltavam até o estádio, onde um barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram uma voz do alto dizer, "Sê forte, Policarpo, e comporta-te como um homem." Ele foi levado perante o procônsul, que o incitou a negar a sua fé e a se curvar diante do imperador. "Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo os ateus." Voltando-se com um olhar triste para a multidão que pedia sua morte, Policarpo gesticulou diante deles, abaixo os ateus, disse com aspecto grave. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou, há 86 anos eu tenho sido seu servo de Cristo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Novamente o procônsul exortou Policarpo a jurar por César. Dessa vez Policarpo respondeu, como você finge não saber quem e o que eu sou, ouça-me declarar com ousadia, eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. O furioso procônsul disse, você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? Eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo respondeu, mande trazê-los, porque não estão acostumados a nos arrepender porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu, você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga? Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas seu corpo, o procônsul enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão reunida com fúria violenta pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente, eles fizeram uma fogueira, juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar os seus sapatos, embora sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente, deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Eles amarraram as suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus.
seus perseguidores acenderam fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumia Policarpo, como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue extinguiu as chamas. E assim morreu Policarpo. A minha pergunta que eu faço, irmãos, para vocês é: ele desperdiçou a vida dele? Ele jogou fora a vida dele? Por 86 anos, segundo Policarpo aqui, ele serviu ao Senhor Jesus, ele se dedicou à obra do Senhor, ele se dedicou aos eleitos do Senhor, a pregar a palavra de Deus, ele se dedicou, irmãos, à obra missionária por 86 anos. E no final, ele teve um triste fim. Mas a gente pode dizer que a frase de C.T. Studd está certa sobre Policarpo. Apenas uma vida, logo ela passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Ali naquele momento, quando ele fechou os olhos, ele depois abriu um segundo depois, um milésimo de segundo depois, na presença do Cristo que está vivo. Amém, irmãos? Então, que a gente possa ter, irmãos, uma fé parecida com a de Policarpo, que a gente possa ser obediente, mesmo diante de uma ameaça de morte. Eu quero concluir a minha pregação, irmãos, relembrando, lendo de novo Mateus 28. Quero citar mais dois homens de Deus. E por fim, eu quero fazer alguns questionamentos para você. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Hudson Taylor escreveu assim: a grande comissão, ou discipular, fazer discípulos, não é uma opção a ser considerada. É um mandamento a ser obedecido. John Stott falou assim: o cristão individual, ou as igrejas locais, que não se compromete com a evangelização do mundo, estão contradizendo, por cegueira ou por desobediência, uma parte essencial da sua identidade, a qual provém de Deus. Esse mandamento do Senhor, irmãos, não pode ser ignorado. A minha pergunta que eu quero fazer para todos nós, diante dessa pregação de ontem e de hoje, especificamente de hoje, se você tiver participado somente hoje, o que é que você vai escolher? Você vai escolher ser obediente, a estar envolvido com a grande comissão, a fazer discípulos, a pregar a palavra de Deus, a evangelizar, a anunciar em alto e bom som que somente Cristo é Deus, que somente Cristo salva, que somente Cristo morreu e ressuscitou, está à destra de Deus e que um dia voltará? Você vai escolher ser esse tipo de cristão? Ou você vai escolher a desobediência? Seremos cristãos que ensinam, que praticam, incentivam o cumprimento da grande comissão, do fazer discípulos, ou seremos aqueles que precisam constantemente ser ensinados, ser empurrados e ser exortados para que contribuamos com essa ordem de alguma forma? Quem, irmãos, você vai ser? Meu pedido hoje, meu clamor hoje, para você e para mim, é que a gente decida ser obediente à ordem do Senhor. Que a gente decida parar de dar desculpas para a gente cumprir o mandamento do Senhor. Para que a gente se envolva em fazer discípulos e para que a gente possa honrar Ele. Espero que essa pregação, irmãos, tenha sido usada por Deus para lhe despertar para as implicações que a grande comissão traz para o discipulado. Minha esperança é que tudo isso possa provocar em você um início pequeno, mas promissor, realmente promissor, de obediência a esse mandamento. E que agora, instruído pela palavra de Deus, cada um de nós sejamos obedientes ao mandamento que o Senhor deixou, pois o que deve habitar no coração de cada cristão, irmãos, não é uma grande omissão, mas o que deve habitar, irmãos, que deve estar em constante borbulhar no nosso coração,
É a grande comissão, irmãos. Não a negligência, mas a grande comissão é fazer discípulos. Então, me desafio para vocês e para mim é isso. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, seja obediente à grande comissão. Não seja alguém que vai aumentar a grande comissão que a gente vê por aí. Vamos orar. Santo Deus, eu te louvo, Deus, por esse tempo que o Senhor me deu, para poder pregar a tua palavra. Eu te louvo pelo teu povo, Deus. Que o Senhor traga de uma forma maravilhosa, Senhor, para cada um aqui, Deus, a certeza, Deus, de que esse é um ensino bíblico, de que o Senhor quer que cada um se envolva, Senhor, em fazer discípulos, e que o Senhor quer fidelidade, Deus, e prontidão, Deus, na obediência do seu mandamento. Eu te peço isso, Senhor. Eu te clamo, Senhor, que a gente possa, Senhor, estar envolvidos até o final das nossas vidas, Senhor, com a grande comissão, Deus, em fazer discípulos, Deus. Que grande alegria, que grande privilégio, Senhor, o Senhor tem nos chamado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.